Olá, queridos irmãos e irmãs. No vídeo de hoje, estaremos discutindo a lição 7 da Escola Bíblica Dominical, que aborda o tema, o Ministério da Igreja. Nesta lição, vamos aprofundar nosso entendimento sobre como o ministério é abordado na Bíblia e como isso impacta a vida da comunidade cristã. Antes de mergulharmos nos detalhes, permita-me compartilhar com vocês os objetivos que seguirão nossa conversa hoje. Primeiramente, vamos explorar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal. Isso inclui observar como esse conceito foi estabelecido na Antiga Aliança e como ele continua a ser praticado pelos crentes na Nova Aliança. Em seguida, vamos elencar os cargos ministeriais que foram instituídos na Igreja primitiva. Vamos entender quem eram esses ministros e quais eram suas funções dentro da comunidade cristã. Por fim, vamos discutir as qualificações que a Bíblia estabelece para aqueles que desejam exercer o ministério na igreja. Essas qualificações envolvem tanto aspectos morais quanto sociais e são fundamentais para o exercício eficaz do ministério cristão. Então, se você está interessado em aprender mais sobre o ministério da igreja e como ele se relaciona com a sua vida espiritual, continue assistindo. Mas antes, sou o presbítero Ronaldo. Gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você não só apoia nosso trabalho, mas também se mantém atualizado com as últimas novidades. Publicamos novos vídeos semanalmente, então não perca a oportunidade de acompanhar conteúdos inspiradores. Inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade. Agora vamos adentrar o primeiro tópico da nossa lição, o ministério sacerdotal de todo crente. Essa é uma parte fundamental da nossa compreensão sobre o ministério na igreja. E para entender melhor, vamos começar com o Antigo Testamento. O sacerdócio no Antigo Testamento. Vamos começar pelas origens do sacerdócio nas famílias. No início, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, as próprias famílias eram responsáveis por essa função. Era o chefe da família que atuava como sacerdote, conforme podemos observar em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e em outros relatos das Escrituras. No entanto, ao longo do tempo, o sacerdócio evoluiu na Antiga Aliança. Ele deixou de ser uma prática familiar simples e tornou-se um sistema cerimonial mais complexo. Em certo ponto, toda a nação de Israel foi designada como sacerdócio para outros povos, como vemos em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Mas um momento crucial ocorreu no Monte Sinai, quando o Senhor limitou o sacerdócio à família de Arão e à tribo de Levi, conforme registrado em Êxodo capítulo 28, versículo 1 e Números capítulo 3, versículos 5 ao 9. Aqui é importante notar uma diferença-chave entre o sacerdócio nas famílias no início e a estrutura mais formal da tribo de Levi. Isso nos leva a uma comparação com a Nova Aliança. No Novo Testamento, encontramos uma mudança significativa na compreensão do sacerdócio. Ele é apresentado como um tipo de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que realizou o sacrifício definitivo pelos pecados do povo. Como resultado, não há mais uma família, tribo ou nação que detém o sistema sacerdotal. Agora, a igreja como um todo constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, como vemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Sob a nova aliança, todos os crentes são chamados a ministrar diretamente diante de Deus. Não há mais necessidade de mediadores terrenos. Isso significa que debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro do culto, enquanto sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos a Deus nosso próprio corpo como sacrifício vivo, como Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Também ministramos o louvor como frutos de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz e mantemos uma comunhão direta com Deus, conforme encontramos nas Escrituras. Essa comparação entre o Antigo e o Novo Testamento nos ajuda a compreender como o sacerdócio evoluiu e como todos os crentes da Nova Aliança têm o privilégio de ministrar diante de Deus. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos a confirmação clara da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Isso significa
que sob a nova aliança, todos os crentes têm o privilégio de serem considerados sacerdotes diante de Deus. Não há distinção entre membros e liderança nesse sentido. Todos são sacerdotes de Deus. Essa ideia é enfatizada em passagens como 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que nos chama de sacerdotes santos, que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Além disso, Apocalipse capítulo 5, versículo 10, nos descreve como reis e sacerdotes que servirão a Deus. Essas passagens confirmam a realidade do sacerdócio universal dos crentes na nova aliança. É preciso entender as funções que os crentes desempenham como sacerdotes sobre a nova aliança. Oferecemos a nós mesmos como sacrifício vivo, como nos lembra Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Isso significa que nossa vida diária é uma oferta agradável a Deus e nosso compromisso é viver de maneira que o honre. Ministramos louvor como frutos de nossos lábios, como é mencionado em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Nossas palavras de adoração são uma parte importante do nosso papel como sacerdotes. Intercedemos pelos outros em oração, como vemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Como sacerdotes temos o privilégio de interceder em nome dos outros diante de Deus. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, como destacado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosso testemunho e pregação são maneiras pelas quais compartilhamos o Evangelho e glorificamos a Deus. Mantemos comunhão direta com Deus, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Como sacerdotes, temos acesso direto ao Pai por meio de Cristo. Essas funções nos lembram da responsabilidade e privilégio que temos como sacerdotes na nova aliança. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na adoração, na intercessão e no testemunho do Evangelho. O sacerdócio universal dos crentes é uma parte vital da nossa identidade como cristãos e moda como vivemos nossa fé no dia a dia. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Agora vamos explorar como a doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi resgatada durante a Reforma Protestante e como isso se relaciona com o contexto do catolicismo romano. No catolicismo romano, a estrutura do sacerdócio é significativamente diferente daquela que encontramos na Bíblia e na Reforma Protestante. No catolicismo, o sacerdócio é principalmente restrito à figura dos padres e o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Essa estrutura hierárquica implica que os padres atuam como intermediários entre os fiéis e Deus. Essa abordagem difere da doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que afirma que todos os crentes têm igual acesso a Deus e podem ministrar diretamente a Ele. Não é necessário um mediador humano para se comunicar com Deus sob essa perspectiva. O resgate da doutrina do sacerdócio universal dos crentes foi um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante do século XVI. Os reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e outros defenderam a ideia de que qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. Eles pregaram um retorno radical às Escrituras como a única autoridade em questões de fé e prática, o que ficou conhecido como o princípio do sola scriptura. Foi através do estudo das Escrituras que os reformadores redescobriram a doutrina sacerdotal universal dos crentes, que havia sido obscurecida por séculos no catolicismo romano. Eles entenderam que todos os crentes têm um acesso direto a Deus por meio de Cristo, e não é necessário nenhum intermediário humano para se chegar a Ele. A Reforma Protestante trouxe uma mudança profunda na compreensão do ministério e da adoração na Igreja. Ela enfatizou a responsabilidade e o privilégio de todos os crentes em ministrar a Deus e compartilhar a fé. Isso teve um impacto significativo na estrutura e na prática das igrejas reformadas e continua a ser uma parte central da teologia protestante até os dias de hoje. Entender essa história nos ajuda a apreciar a importância da doutrina do sacerdócio universal dos crentes e como ela mudou a vida da igreja na tradição protestante, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Agora vamos mergulhar na estrutura ministerial que encontramos no Novo Testamento,
que é muitas vezes referido como o ministério quintuplo. Esses são 5 cargos ministeriais essenciais que desempenharam papéis cruciais na igreja primitiva. Primeiro, apóstolos. Começando com os apóstolos, eles eram aqueles enviados em uma missão específica por Cristo. Os apóstolos tinham requisitos especiais, como ter estado com o Senhor Jesus e ter sido testemunhas de sua ressurreição, como vemos em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Os apóstolos desempenharam um papel fundamental na fundação e no estabelecimento da igreja primitiva, espalhando o evangelho e estabelecendo comunidades cristãs. Segundo, profetas. Os profetas eram pessoas inspiradas e autorizadas a falar em nome de Deus. Eles eram porta-vozes divinos que traziam mensagens reveladoras e também exortavam e consolavam a igreja, como vemos em Atos capítulo 15, versículo 32. No entanto, é importante distinguir o ministério de profeta do dom de profecia, pois todos poderiam exercer o dom da profecia, enquanto apenas alguns eram chamados para serem profetas. Terceiro, evangelistas. Os evangelistas tinham um foco central na pregação do evangelho e na busca da salvação de almas. Eles desempenharam um papel crucial na expansão do cristianismo, levando a mensagem de Jesus a diferentes regiões e grupos de pessoas. Um exemplo notável é o evangelista Filipe, que evangelizou a cidade de Samaria, como lemos em Atos capítulo 8, versículo 5. Quarto, pastores. Os pastores tinham a função de apacentar o rebanho de Deus. Esses líderes cuidavam das necessidades espirituais e emocionais dos crentes, oferecendo orientação e suporte pastoral. Jesus é frequentemente referido como o bom pastor, e os pastores da igreja desempenham um papel semelhante na liderança espiritual do rebanho, como vemos em João capítulo 21, versículo 16. Quinto, mestres. Os mestres tinham a função de ensinar e instruir os crentes na palavra de Deus. Eles eram responsáveis por transmitir conhecimento bíblico e ajudar os crentes a crescerem em sua compreensão da fé. O ensino bíblico era essencial para o amadurecimento espiritual da comunidade cristã, conforme mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 7. Esses 5 cargos ministeriais constituíam o que é frequentemente chamado de ministério quintuplo na igreja primitiva. Cada um tinha um papel específico a desempenhar na edificação da igreja e no crescimento espiritual dos crentes. Eles trabalharam juntos para fortalecer a comunidade cristã e espalhar o evangelho por todo o mundo conhecido na época. O serviço de diáconos e presbíteros. Agora vamos explorar o papel fundamental dos diáconos e presbíteros na igreja primitiva e entender como eles contribuíram para a estrutura ministerial do Novo Testamento. Vamos começar com o diaconato, que tem suas origens nas Escrituras. A palavra diácono vem do grego diákonos, que significa servo ou ministro. O diaconato foi instituído no início da igreja e uma das primeiras menções a esse serviço é encontrada em Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Nessa passagem, os apóstolos perceberam a necessidade de designar pessoas para cuidar das necessidades práticas da comunidade, como o cuidado das viúvas. Os diáconos foram escolhidos para esse propósito, permitindo que os apóstolos se concentrassem na oração e no ministério da palavra. Isso demonstra como o diaconato surgiu para atender às necessidades sociais e práticas da igreja. As funções dos diáconos eram centradas na esfera social da igreja. Eles desempenhavam papéis cruciais no cuidado e na assistência aos membros da comunidade. Suas responsabilidades incluíam o auxílio aos necessitados, a administração de recursos para os menos favorecidos e o cuidado das necessidades práticas da igreja. Os diáconos eram encarregados de garantir que a comunidade cristã fosse uma família espiritual unida, cuidando uns dos outros em tempos de necessidade. Eles eram servos dedicados, prontos para agir em prol do bem-estar da igreja. Agora passamos para os presbíteros, que eram líderes espirituais na igreja primitiva. A palavra presbítero é frequentemente traduzida como ancião e está relacionada à maturidade espiritual e à liderança na comunidade. Os presbíteros tinham várias funções, incluindo a supervisão espiritual da igreja,
a pregação e o ensino da palavra de Deus e a resolução de questões doutrinárias e disciplinares dentro da comunidade. Eles eram responsáveis por guiar e pastorear o rebanho de Deus, garantindo a saúde espiritual da igreja. Essa função de liderança espiritual era vital para o estabelecimento e o crescimento da igreja primitiva. Os presbíteros eram modelos de fé e conduta cristã e desempenhavam um papel fundamental na orientação espiritual da comunidade. Assim, tanto os diáconos quanto os presbíteros desempenhavam funções complementares na igreja primitiva. Os diáconos cuidavam das necessidades práticas e sociais, enquanto os presbíteros lideravam espiritualmente a comunidade. Juntos, eles contribuíram para a estrutura ministerial do Novo Testamento, proporcionando equilíbrio e cuidado integral para a igreja. As qualificações para o ministério. Agora vamos examinar as qualificações necessárias para o exercício do ministério na igreja, conforme delineadas nas Escrituras. Essas qualificações são fundamentais para garantir a integridade e o testemunho da comunidade cristã. Começando com as qualificações de natureza moral. As Escrituras estabelecem padrões elevados para aqueles que desejam servir no ministério. Uma das principais qualificações mencionadas é a de não ser avarento. Isso significa que aqueles que servem no ministério não devem estar motivados pelo desejo excessivo por riquezas ou ganho pessoal. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, por exemplo, lemos que um líder na igreja não deve ser dado ao dinheiro. Essa característica moral é importante para manter o foco no serviço a Deus e ao próximo, em vez de buscar benefícios financeiros pessoais. Outra qualificação de natureza moral é a de ser irrepreensível. Isso não significa ser perfeito, pois ninguém é. Em vez disso, significa viver uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Paulo menciona que um bispo ou pastor deve ser irrepreensível. Isso implica em ter uma vida pessoal ilibata que não seja motivo de escândalo público ou de acusações válidas. Além das qualificações morais, também encontramos qualificações de natureza social nas Escrituras. Um requisito importante é não ser soberbo. Isso significa não ser arrogante, orgulhoso ou obstinado em sua própria opinião. A soberba pode levar a conflitos e divisões na igreja. Por isso é vital que os líderes do ministério tenham uma atitude humilde e estejam dispostos a servir e a ouvir os outros. Outra qualificação social é não ser irascível, o que significa não ser truculento ou violento. Os líderes do ministério devem ter um temperamento controlado e não reagir de forma descontrolada ou agressiva em situações difíceis. Isso contribui para um ambiente de paz e respeito na igreja. A compreensão dessas qualificações nos ajuda a manter a integridade da igreja e a promover uma comunidade saudável e piedosa. Nesta lição, exploramos profundamente o tema do ministério na igreja, abordando diversos aspectos importantes. Obrigado por assistir esta lição. Continue buscando crescer espiritualmente e se envolver ativamente no ministério da igreja. Que Deus abençoe você em sua jornada de fé. Até a próxima lição.